Vamos abrir então nossas Bíblias, irmãos. A Epístola de Paulo a Filemon. Epístola de Paulo a Filemon. Em nossa série de estudos sobre a mensagem da Bíblia toda, nós começamos há 2 anos atrás, praticamente, em janeiro de 2012, estudando a mensagem do livro de Gênesis. De lá para cá, eu, com o auxílio dos seminaristas da igreja, temos pregado aos irmãos a mensagem dos livros da Bíblia, a mensagem de cada livro da Bíblia. Passamos por todo o Antigo Testamento, cada domingo um livro. Hoje nós chegamos a Filemon, essa pequenina carta do Novo Testamento, mas com uma mensagem linda, uma história maravilhosa sobre a qual nós meditaremos nesta noite. Eu quero dar como título a essa exposição: o poder do perdão. O poder do perdão. A história de Filemon é uma história de perdão. E é uma das histórias mais lindas de perdão que nós encontramos na Bíblia. Não existisse a história do filho pródigo, que na verdade é uma história fictícia inventada por Jesus, eu diria que essa é uma das histórias mais lindas, cujo final não está na Bíblia, mas subentende-se pelo final dessa própria carta. E não resta dúvida de que tudo aquilo que Paulo exortou e disse a Filemon, ele pôs em prática e cumpriu à risca. Mas, como é uma carta pequenininha, uma carta de apenas 25 versículos, eu gostaria de lê-los e logo após explicá-los e pregar aos irmãos o conteúdo dessa carta. Então me acompanhe, nós iremos ler um livro inteiro da Bíblia agora. Ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te, em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves, até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores.
A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Meus irmãos, quando Paulo escreveu esta carta ao senhor Filemon, provavelmente ele não era jovem, eu vou dizer daqui a pouquinho porquê, mas um senhor com filhos adultos. Quando ele escreveu essa carta a Filemon, Timóteo estava lá do lado dele, o jovem Timóteo. De modo que, como ele diz no início da carta, Timóteo é quase um coautor dessa carta, mas é Paulo quem escreve. Timóteo está do lado dele, e Paulo e Timóteo nós sabemos quem são, mas e essas outras pessoas? E quanto a Filemon, Áfia, Arquipo e esses outros que aqui são mencionados? Quem é especialmente Filemon, que residia provavelmente na cidade de Colossos? Filemon, meus irmãos, era dono de Onésimo. Nós lemos Onésimo aí na carta também. Onésimo era um escravo. Naquele tempo era comum todo mundo ter escravo. Aliás, até recentemente, até meados do século XIX, inclusive protestantes, sem dizer os católicos romanos, aliás, todos os cristãos, possuíam escravos dentro de suas próprias casas. Quando os primeiros missionários chegaram ao Brasil, chegaram com escravos. Então não era incomum homens e mulheres, ainda que cristãos, terem escravos. Negros escravizaram brancos durante um bom tempo. Recentemente, brancos escravizaram negros. E na maior parte da história do cristianismo, negros escravizaram negros, porque a escravidão nasceu em África. Nasceu na África. Aqueles que compravam, principalmente os recentes movimentos de escravidão, que iam à África comprar pessoas, quem vendiam esses escravos eram outros negros, que eram donos daqueles escravos. Os africanos foram os maiores comerciadores de escravos de toda a história, e foram eles, principalmente os africanos muçulmanos do norte da África, que mais escravizaram gente em toda a história da humanidade, principalmente os europeus. Como recentemente a escravidão foi caracterizada de brancos escravizando negros, até hoje nós temos essa marca de que os brancos escravizaram os negros, mas apenas para dizer aqui que nem sempre foi assim. Mas é comum então na história da humanidade pessoas terem escravos. É importante que se diga, especialmente no Brasil, eu tenho alguns artigos no meu site onde eu trato sobre esse assunto, quando protestantes recentemente discordaram dessa atitude, aqui no Brasil. Alguns artigos no meu site dizem sobre isso, depois você pode pesquisar lá, sobre a voz dos protestantes, dos evangélicos, acerca da escravidão no período do Brasil Império, antes do Brasil se tornar república, ou seja, 1850, 1860, 1870, até 1889, quando o Brasil torna-se república, especialmente 1888, quando a Lei Áurea é instituída em nosso país e a escravidão aqui definitivamente acaba, né? Naquele momento, antes do fim da escravidão, muitos protestantes clamavam contra a escravidão, mas muitos diziam que isso não havia problema, porque os escravos dentro da casa dos cristãos eram tratados como filhos, com muito amor. Conta-se a história na Europa de uma senhora, de uma jovem muito bonita, escrava, uma africana, lindíssima, que estava sendo vendida como escrava, e os homens estavam tirando sarro, dizendo que fariam com ela. Ela seria uma escrava sexual deles, e eles disputando entre si quem pagaria o maior valor por aquela jovem linda. E no meio de tudo aquilo, um senhor puritano, um cristão reformado, de poucos séculos atrás, ele soltou uma proposta acima de toda a proposta que ali havia sido lançada e que ninguém seria capaz de cobrir. Todos silenciaram, e depois de alguns segundos, aquele que gerenciava aquele momento de venda bateu o martelo, definindo então que aquele homem havia acabado de comprar uma das jovens mais lindas que já havia sido vendida naquela cidade. Pois bem, aquele senhor pegou aquela jovem, ela estava com correntes, levou ela para o escritório dela. Lá ele tinha algumas pessoas que trabalhavam para ele, pediu para que tirassem as algemas dela. E aí então ele sentou na mesa dele, pediu que ela sentasse à frente, numa cadeira dentro do seu escritório, e ele começou a assinar alguns papéis, e ela não entendeu nada daquilo. E ele então depois perguntou para ela: você sabe do que eu estou assinando aqui? Ela cuspiu na cara dele. Aí ele baixou o rosto, enxugou o cuspe e continuou escrevendo. Depois de mais algum tempo perguntou: você não tem curiosidade de saber o que eu estou escrevendo aqui?
ela cuspiu de novo no rosto dele. Ao final, depois de ter limpado o rosto, ele disse: isso daqui é a carta da tua liberdade, é a carta da tua alforria. Você está livre, pode ir, leve consigo, guarde muito bem. Ninguém nunca mais irá pôr a mão em você. Você é dona de si, pode ir embora. Ela cuspiu de novo no rosto dele e deu um tapa no rosto dele e caiu de joelhos e começou a chorar. Ele era um senhor casado, filhos, e ela disse: olha, ainda que eu tenha toda a liberdade para ir e para vir, se o Senhor me permitir, eu quero servir ao Senhor e à sua família enquanto eu viver. E assim foi, como uma filha tratada por aquela família. Assim os cristãos tratavam aqueles que trabalhavam para eles durante a história da humanidade, enquanto a escravidão era algo comum. Semana passada foi comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil, e muitos falaram sobre Zumbi de Palmares. Mas os irmãos sabem, eu tenho estudos em história, eu gosto muito de história. Zumbi de Palmares também foi dono de escravos. Quando ele fugiu dos seus senhores, ele mesmo, que provavelmente era um rei na África, e fundou aquele quilombo na terra dos Palmares, ele também ali possuía escravos, possuía regras, possuía inclusive, isso são registros históricos de pessoas que moraram no quilombo dos Palmares, escravas sexuais. Ele não é um exemplo para ninguém. E esse Dia da Consciência Negra, quando se honra Zumbi, pouco se sabe de fato quem de fato foi esse horroroso homem que viveu em nosso país. Ele jamais foi contra a escravidão, ele mesmo assassinou escravos que queriam fugir do quilombo dos Palmares por causa dos horrores que ele praticava ali. Mas com os cristãos era diferente, ou deveria ser. Na grande maioria deles era diferente. Meus irmãos, Onésimo era escravo de Filemão. E na casa de Filemão se reunia a igreja em Colossos. Lembra que Paulo escreveu a carta aos Colossenses? Está aí na Bíblia? Essa cartinha que foi escrita aos Colossenses, aonde se encontrava a igreja em Colossos? Na casa do Filemão. Todo mundo conhecia o Onésimo, o escravo. Mas, sabe Deus por que razões? Esse jovem fugiu. E antes de nós pensarmos um pouquinho nesse ponto, eu gostaria de olhar ainda para o texto, e para esses primeiros versos que estão aí, tendo em nossa mente situada essa situação da escravidão, do contexto. Onésimo não era alguém tratado sem amor, mas provavelmente era um jovem muito rebelde, alguém que praticamente era inútil e, enfim, que dava muito trabalho para aquele com quem ele trabalhava. Lembra que Paulo inclusive escreve aos Efésios como deveria ser o tratamento de maridos com esposas, como as esposas deveriam tratar os maridos, como os pais deveriam tratar os filhos, como os filhos deveriam tratar os pais, e como todos deveriam tratar os seus escravos. Irmãos, lembram disso? E como os escravos deveriam tratar os seus senhores, não agindo em obediência e trabalhando como que para os seus senhores, mas fazendo tudo o que faziam como que para o Senhor. Havia muitos escravos crentes, e muitos escravos trabalhavam, faziam doces, faziam roupas. Isso não só na escravidão moderna, de brancos sobre negros, mas na escravidão antiga, de negros sobre negros, de negros sobre brancos, fazendo suas coisinhas, vendiam essas coisinhas, e quando eles conseguiam juntar um bom montante de dinheiro, eles compravam a sua própria liberdade, que pelo menos na escravidão recente aqui no Brasil, era mais ou menos o custo de um terreno e de uma casa bem construída no centro de uma grande cidade. Era o valor que custava a libertação de um escravo. Mas muitos juntavam dinheiros a vida toda para isso. Então, tendo esse contexto em mente, esse é o cenário dessa carta, escravidão. Nós temos aqui então Paulo escrevendo para esse homem. Então Filemão, quem é Filemão? Filemão, ele é dono de Onésimo, e Filemão chegou a Cristo por meio da evangelização de Paulo. Isso está no final da carta. Filemão provavelmente ajudou Epáfras. Quem foi Epáfras? Não sei se os irmãos se lembram, alguns domingos atrás eu preguei a mensagem de Colossenses. Quem é o fundador da igreja de Colossenses? Vou até beber uma água aqui enquanto dá tempo dos irmãos se lembrarem. Quem plantou a igreja lá em Colossos? Só uma dica, não foi Paulo. Alguém? Foi Epáfras, meus irmãos. Epáfras. Alguém talvez sussurrou, mas ficou com vergonha de falar mais alto. Alguns rostinhos eu percebi isso. Epáfras foi quem plantou. E
Filemon provavelmente ajudou Epáfras ali na plantação da igreja. Curiosidade, no final de Filemon, quem é que está preso junto de Paulo? Olhem no verso 23. Saúdam-te quem? Epáfras, o que mais? Prisioneiro comigo. Provavelmente Filemon estava lá, ciente de que Epáfras, o fundador da igreja lá em Colossos, estava também preso. Paulo então escreveu a carta aos Colossenses e era na casa de Filemon que essa igreja provavelmente se reunia. Na verdade, meus irmãos, Paulo não escreveu essa cartinha aqui apenas para Filemon, mas escreveu também para a esposa dele, e provavelmente para o filho dele. Paulo menciona os dois aqui, veja o verso 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Áfia provavelmente era a esposa de Filemon. Por que eu sei disso? Por que eu digo isso aos irmãos? O seu nome está nessa carta, meus irmãos, pelo fato de, no antigo Império Romano, quem gerenciava os escravos na casa eram as esposas. Não eram os maridos, não eram os filhos, eram as mulheres. As mulheres gerenciavam, eram responsáveis por gerenciar os servos, os escravos da casa. E ela também deveria receber um escravo que fugiu de volta, agora como um irmão na fé. E Arquipo? Quem que é Arquipo aqui? Arquipo, meus irmãos, provavelmente era o filho de Filemon com a Áfia. O filho dos dois. Além de provável filho, ele também seria um mestre, um líder espiritual. Talvez um pastor. Eu acredito que não um pastor, mas um líder espiritual, alguém que ensinava a igreja, alguém responsável pela igreja lá dos Colossenses. Quando Paulo escreveu sua carta para os Colossenses, meus irmãos, ele citou o Arquipo, o filho do Filemão. Vamos abrir lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 17. Paulo faz uma exortação a esse jovem chamado Arquipo. Colossenses capítulo 4, versículo 17, lemos assim: não que eu procure o donativo, eu estou numa carta anterior, perdoe. Colossenses 4, 17. Também dizei a, quem está aí? A Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Presta atenção. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Arquipo, você tem um ministério aí nessa igreja. Qual é a igreja para a qual Paulo está escrevendo? Colossenses. Você tem um ministério aí. Agora vai para Filemon. Paulo menciona quem lá no verso 2? Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que está em tua casa. Casa de quem? De Arquipo, de Áfia e de Filemon. A igreja então dos Colossenses se reunia na casa deles. Era muito comum a igreja se reunir em casas nessa época do cristianismo. Algumas igrejas em algumas cidades tinham certa liberdade para se encontrar em lugares maiores. Alguns lugares não. A casa sempre foi um lugar de culto no cristianismo. Pois bem, meus irmãos, posto isso, Arquipo também deveria receber o antigo escravo que havia fugido da casa deles e também havia fugido da igreja, de volta à casa e de volta à igreja, agora como um irmão em Cristo. Paulo cita aqui a igreja que se reunia na casa deles. Irmãos, todo mundo conhecia o Onésimo lá, o escravo que fugiu. Todo mundo conhecia ele. Todos conheceram ele como escravo da família. Como eu disse há pouco, naquela época isso era comum. Todo mundo conhecia e todos deveriam recebê-lo na casa, / igreja, na qual eles congregavam, como mais um irmão na fé. E certamente, meus irmãos, a reconciliação entre Filemon e Onésimo afetaria toda a comunidade. Há um poder indescritível que envolve o perdão. Mas quem era e o que fez o Onésimo? Eu tenho citado ele bastante. Meus irmãos, como eu já disse há pouco, Onésimo era escravo de Filemon e da família dele. E por razões desconhecidas, ele fugiu lá de Colossos. Ninguém sabe por que ele fugiu, mas ele fugiu. Escravos fugiam, não é? E ele saiu então de uma cidade do interior, Colossos, e foi para onde? Para a capital. Muita gente faz isso ainda hoje. Eu não vejo a hora de sair dessa roça chamada Araraquara e ir
para São Paulo, para Brasília, para grandes cidades. Onésimo fugiu de Colosso, cidadezinha do Império, periférico, cidade do interior, e foi para Roma, Império Romano, capital. Muito bem, foi todo feliz. Imagina aquele jovem chegando na capital do Império Romano, todo deslumbrado com aquela cidade, livre agora, podendo fazer o que quisesse. Enfim, viver a vida do jeito dele. Mais uma vez, a gente não sabe qual é a motivação dele. Tudo que a gente sabe é que, quando ele chegou em Roma, ele acabou conhecendo justamente quem? O apóstolo Paulo. Olha o azar desse cara. Conheceu justamente aquele que evangelizou Filemão, que era dono dele, e que trouxe Filemão a Cristo, e que instruiu Epáfras, que plantou a igreja em Colosso, na casa de quem ele se reunia. Sabe aquelas coincidências que você fala, meu Deus do céu, você mora a 2.000 quilômetros daqui, você conhece o Filemão, eu que evangelizei ele. Você conhece o Epáfras, eu que instruí o Epáfras. Você sabia que eu escrevi uma cartinha lá para a igreja, que você reúne na casa onde você morou? O que você está fazendo aqui? Fugir. E aí Paulo evangeliza Onésimo, e o texto apenas diz que Onésimo se converte. Ele é convertido pelo poder de Deus, e aí então é exortado a voltar para casa, voltar a seus antigos donos, e agora irmãos na fé. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos a primeira lição. Não importa o quanto tenhamos errado, sempre há um caminho de arrependimento. O arrependimento, ele sempre produz frutos. Eu disse isso hoje pela manhã no nosso tempo de escola bíblica. O arrependimento sempre produz mudanças sensíveis e visíveis na vida de quem é transformado. Eu me converti, estou indo na igreja da Liberdade. Eu me converti, estou indo na igreja presbiteriana. Me converti, estou indo na Assembleia de Deus. Antes eu estava perdido, agora estou indo na igreja católica. Agora sou muçulmano. Agora sou espírita. E as pessoas, elas têm essa noção de que agora elas têm um lugar onde elas se encontram. Isso não é conversão. Conversão não é você encontrar um grupo, se identificar com uma denominação. Conversão não tem nada a ver com um grupo religioso, com uma igreja. Conversão tem a ver com o seu coraçãozinho em Deus. Onésimo se encontrou com Deus quando estava diante de Paulo, que pregou para ele o evangelho de Jesus. O Espírito Santo tocou no coração de Onésimo, ele se arrependeu de toda a sua vida de pecado, e agora ouviu Paulo dizendo para ele, você precisa voltar. E ele voltou, meus irmãos, porque o arrependimento produz mudanças visíveis na vida daquele que é transformado. Não existe isso de você dizer, eu me converti, estou indo na igreja à Liberdade. O que mudou na sua vida? Nada. Lembra aquela historinha que eu já contei para vocês, de um pastor que uma vez me contou? Que no momento dos batismos, antes do batismo nós fazemos a profissão de fé, onde nós ouvimos os candidatos, ou fazemos pergunta para os candidatos, e uma dessas ocasiões, uma garota estava dando o testemunho dela, aquelas que gostam de falar e fala pelos cotovelos. Eu era prostituta, eu saía com todo mundo, eu enchia a cara, era viciado em drogas, eu aquilo. E ela falou quase que o culto inteiro, e o pastor deixou. No final daquilo, o pastor então, como fez com todos os outros, perguntou para ela, então, minha jovem irmã, você se arrepende de tudo isso? E põe a fé em Jesus Cristo como o único que vai te levar para o céu, segura, e vai te perdoar de tudo. Ela cruzou a perninha e disse, pastor, imagina a cena, cruzou a perninha, né? Disse, pastor, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, o que eu fiz está feito. O pastor olhou para a cara dela, eu fico imaginando a minha cara, eu não sei o que eu faria mesmo, sinceramente. O que nós faríamos uma pessoa dessa? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Isso é o típico cenário de uma pessoa que não se converteu, que não se arrependeu, porque arrependimento produz fruto de mudança, visível e sensível. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, significa, eu continuo vivendo a vida que eu vivia, e agora eu queria dar uma parada, dar uma sossegada,
E como eu vejo que a galera aqui é uma galera legal, uma galera de boa, assim, estou a fim de ficar aqui por um tempo. Amanhã depois eu pulo fora, amanhã depois eu encontro uma outra galera aí, afinal de contas, né? O importante é a gente estar bem com a gente mesmo. O importante é a gente estar feliz, ser feliz e estar bem com a gente mesmo. O caminho do Evangelho, o caminho de Cristo, não é assim. O caminho de Cristo é um caminho que nasce no arrependimento. A porta estreita, na porta estreita, está escrito arrependimento. Se esse caminho fosse visível, a placa da primeira porta que você entraria no ato da sua conversão, seria uma porta em cuja placa, ou sobre ela, estaria escrito arrependimento. Sem isso você não entra aqui. Sem mudanças visíveis e sensíveis, você não entra aqui. E Onésimo, arrependido, entendeu que deveria voltar e pedir perdão. Isso significaria humilhação. Humilhação perante todos que o conheciam e que sabiam da sua história. Humilhação perante aqueles que o olhariam, veriam ele e ficariam cochichando a respeito dele. Ficariam olhando e cochichando. Humilhação. Para ele, sem dúvida, não foi fácil voltar atrás. Mas conversão é isso. Mudança de 180 graus no rumo da nossa vida. Tem gente que se converte no 360 graus. A pessoa está vivendo, ela vê um negócio, ela vê, e dá no 180, ela volta no 360, sai, ela dá um oi, irmãos, e ela continua no mesmo rumo, na mesma vida. Isso não é conversão. E talvez você conheça um montão de gente assim, que uma hora ou outra alguém falou, ela começou a ouvir do Evangelho, foi para a igreja, passou a falar de Jesus, se identificou como cristã, mas depois de pouco tempo ela já estava de novo no caminho dela. Isso é uma volta de 360 graus. A verdadeira conversão é de 180 graus. Ela estava indo aqui e ela é outro caminho. Ela faz uma completa conversão. Ela anda na contramão da maré, daquele rio poluído que é este mundo. E agora ele nada contra a correnteza, não de ladinho, não de cima para baixo, não brincando de ir e vir, mas na contramão. Por isso que o caminho é apertado, difícil, e são poucos os que entram por ele. A maioria entra no rio sujo, olha o Evangelho, gosta do Evangelho, mas diz, quer saber de uma coisa? Eu vou nadar no rumo da correnteza, porque que mal há? Que mal tem? Eu não preciso mostrar nada para ninguém, eu não tenho nada para provar para ninguém, você não tem mesmo nada para provar para ninguém. Mas a verdade é que uma vez que você é convertido pelo Evangelho, naturalmente você vai mostrar mudança para todos aqueles com os quais você convive. Se ninguém vê mudança nenhuma na sua vida, está na hora de você se converter. Está na hora de você orar a Deus e pedir a Ele que converta o teu coração e te dê um novo coração, um coração quebrantado, um coração que o ame. Meus irmãos, além da humilhação, significaria perigo. Perigo porque as leis daquela época garantiam penas duras para escravos que fugissem e fossem pegos. Se Filemão pegasse Onésimo por aí, ele poderia requerer diante das autoridades policiais e jurídicas de seu tempo, que penas duras fossem impostas sobre aquele fugitivo. Onésimo teria direitos legais, Filemão teria direitos legais de punir Onésimo de um modo terrível. É por isso que Paulo aqui faz com que ele compreendesse que se ele não voltasse, ele não teria como demonstrar o amor de Deus que entrou em seu próprio coração. Por isso significou perigo voltar. Você tem que voltar, mas você sabe do perigo. Mas você vai voltar, porque é isso que Deus espera de você. Você vai pedir perdão pelo que você fez, porque isso é arrependimento. Você vai dar uma volta de 180 graus na sua vida, porque é isso que significa conversão.
Você vai voltar. Mas e se eu morrer? Você morrerá. E se ele me bater? Você vai apanhar. Se ele me prender? Você vai ser preso. Mas você vai voltar. Porque o coração do menino e da menina que tem Jesus é como? É diferente. Ele não é como o coração de todo mundo. Ele é diferente. O seu coração é diferente. E é com esse coração diferente que Onésimo volta. E se ele não voltasse, ele testemunharia que o amor de Deus não havia entrado no seu coração, a ponto de causar aquela transformação toda. Essa é a primeira lição. Arrependimento muitas vezes significa humilhação e perigo para a gente. Se a gente quiser andar de um modo diferente, que glorifica a Deus, muitas vezes nós passaremos humilhação nesse mundo, e perigos também. Mas os arrependidos ouvem a Deus, e não o seu próprio coração. A segunda lição desta pequenina carta é que sempre devemos perdoar, mesmo que tenhamos direitos a reivindicar. Nunca devemos deixar de perdoar aqueles que nos defraudaram de alguma maneira, que fizeram algum mal, seja físico, seja moral. A gente não tem direito nenhum de ficar indo atrás para restituir a nossa causa. Por quê, meus irmãos? Porque nós morremos. Nós já não vivemos mais. É Cristo quem vive em nós. Se alguém nos ofende e faz-nos algum mal, não estão fazendo a nós, porque nós morremos. Estão fazendo a Cristo. Por isso, toda vingança pertence ao Senhor e não a você. Nós morremos. A morte é a característica principal daquele que se arrependeu e está em Cristo. Mas preste bem atenção. Preste muita atenção. Isso não significa que você deve agir que nem um palerma. Sabe, que nem um palerma, que nem um bobão. Isso não significa um endurecimento em sua atitude perante as autoridades policiais ou judiciais do nosso tempo. Significa apenas que a eles, polícia, juízes e outros, a eles cabe julgar e punir. A você cabe perdoar. Nós sempre perdoamos. É isso que devemos fazer. Abraçamos, recebemos de volta, perdoamos. Por quê? Porque morremos. Por quê? Porque nos arrependemos. Por quê? Porque somos cristãos. Se eu não perdoo, é porque eu não sou cristão. Se eu não recebo de volta, se eu não abraço, se eu não perdoo, eu também não sou perdoado por Deus. Eu também não sou abraçado por Deus. Eu também não sou recebido de volta pelo próprio Deus. Ao instruir Filemão a receber Onésimo de volta, Paulo faz uma pequena brincadeira com as palavras que estão aí no versículo 11. Veja elas aí. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. É uma brincadeira. Por quê? Porque o nome Onésimos, em grego, vem da palavra onesis, que na língua grega significa útil. Onesis, em grego, significa aquele ou aquilo que é útil, ou simplesmente útil. O nome, então, Onésimo, significa útil, aquele que é útil. E Paulo diz aqui, olha, ele antes te era não Onésimo, mas agora ele é Onésimo, Onésimo mesmo. Ele é útil, útil. Paulo deixa claro aqui para Filemão que ele não deveria praticar nenhum mal, nenhuma punição em Onésimo. Você não vai fazer nada com esse cara, você vai recebê-lo de volta. Então, se por um lado Paulo está dizendo para Onésimo, volta lá, é perigoso, você vai se humilhar, mais volta. Paulo ao mesmo tempo senta na sua mesa na prisão, põe a folha em cima da mesa, pega uma pena, pega a tinta e escreve. Provavelmente alguém escreveu para ele, ele só fez aquela parte finalzinha lá que está bem no finalzinho da carta, né? No versículo 19. Mas ele mesmo instrui então essa carta a ser escrita, para dizer para Filemão, olha, você vai receber Onésimo de volta. Paulo deixa claro que ele não tinha que fazer mal nenhum contra Onésimo, mas recebê-lo como um irmão. Me acompanhe agora nessas palavras que estão a partir do versículo 17, de 17 a 19. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti, até a ti mesmo.
Você deve até a tua vida a mim. A gente não sabe a razão dessas palavras. Pode ser que pelo fato de ter evangelizado, pode ser por outro motivo que a gente não conhece porque não é citado, mas de alguma maneira Filemão tinha uma dívida eterna com Paulo, provavelmente por causa da conversão. E Paulo vai dizer, antes de dizer essas palavras finais, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Você me receberia bem na tua casa? Paulo, como não? Nós temos orado para que você saia logo da prisão e você venha até aqui Colossos, porque você nunca pisou o pé aqui. Paulo nunca conheceu essa igreja, Paulo nunca passou por lá, e eles queriam que Paulo fosse conhecê-los, visitá-los. Então, vocês gostariam que eu fosse na casa de vocês? Obviamente que Filemão diria, é lógico que sim, então recebe Onésimo como se fosse eu. E se ele fez algum mal, põe na minha conta, eu vou te pagar. Com que dinheiro eu não sei, porque eu estou vivendo a oferta dos irmãos, mas eu dou um jeito e te pago, para não dizer que você me deve até mesmo você. Então recebe-o, perdoe-o, ame-o. Após essa advertência, meus irmãos, conhecendo o coração de Filemão, Paulo vai concluir aqui, sabendo que Filemão até mesmo faria mais do que Paulo estava pedindo. Veja o verso 21. Certo como estou da tua obediência. Por que Paulo estava certo da obediência? Porque Paulo sabia de Filemão, sabia do testemunho de Filemão, sabia que Filemão o perdoaria. Eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Meus irmãos, o perdão é isso. No perdão nós fazemos mais do que nos é pedido, mais do que as pessoas esperam. Quando nós perdoamos, pensa bem, como é que Deus te tratou quando Ele te perdoou? Ele simplesmente bateu o martelo e falou assim, está perdoado, vai e não peques mais. Foi só isso? Ele até disse isso para você, mas como é a relação dele com você depois de te dizer vai e não peques mais? É uma relação de graça, de doação, é uma relação de presentes, de amor. Meus irmãos, Deus é o nosso exemplo. Como o Pai nos perdoa, Jesus nos instruiu a perdoarmos também. Por isso, Paulo está certo de que Filemão faria muito mais por Onésimo do que simplesmente perdoá-lo e recebê-lo de volta. Ele seria recebido como um irmão ali na casa. Ele seria recebido como mais um do povo. Ele seria recebido como aquele que agora não era mais como um escravo, mas como um irmão na fé. Muito, muito útil à comunidade. E aí então, Paulo encerra essa carta, enrola ela num fitilho, coloca na mão daqueles que enviariam essa carta. Aliás, essa carta aqui, junto de Efésios, Colossenses e Filipenses, foram levadas na mesma viagem, pelas mesmas pessoas, que distribuíram essas 4 cartinhas, que são chamadas de cartas da prisão, ou epístolas da prisão. Paulo escreveu lá de Roma, onde ele estava numa prisão domiciliar, ele poderia receber visitas, mas ali ele estava aguardando o momento quando ele iria se apresentar diante do imperador. Não era fácil a situação dele não, mas é dali que ele escreve essas cartas que hoje estão na palavra: Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão. Provavelmente o próprio Onésimo foi o cara que levou a cartinha não só para Filemão, mas para a própria igreja dos Colossenses. Imagina a cena. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe comigo. Imagina a cena. Imagina a cara dos nossos irmãos lá de Colossos, que já estão no céu há 1900 anos louvando a Deus. Daqui a pouco a gente vai encontrar eles lá, a gente vai poder ouvir a história deles mesmo. Mas Deus deixou registrado para a gente conhecer. Imagina a cara dos irmãos, num belo dia de domingo. Quem entra pela porta da casa? Onésimo. Como é que ficaram os olhos daqueles irmãos? Como é que ficou a cara do Filemão e da Áfia e do Arquipo, que provavelmente estava pregando na hora, lá para a igreja dos Colossenses? Arregalados os olhos, né? Mas eu imagino Onésimo fazendo assim, mandando 2 cartinhas. Ó, essa daqui, Filemão, é para você, essa daqui é para a igreja, e quem manda é o apóstolo Paulo. Você conhece esse cara? Eu tive a infelicidade de conhecer lá em Roma, para onde eu fugi quando fui embora daqui, e ele me falou de Cristo, e hoje eu sou de Cristo. Estou aqui para pedir o perdão dos irmãos. Meus irmãos, essa é a história dessa carta. Eu gostaria de encerrar essa exposição, essa pregação, convidando vocês a pensar nas palavras de Cristo. Abram comigo suas Bíblias lá em Mateus capítulo 6.
E logo após nós leremos João 14 para encerrar. Primeiro, Mateus capítulo 6, versículo 12. No verso 12, portanto, Mateus capítulo 6, verso 12, nós lemos assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Lembra da oração toda? Vocês se lembram? Vamos todos orá-la nesse momento, vamos lembrar dela. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória. Algumas versões trazem isso, outras não. Mas irmãos, lembram dessa oração? E essa é a frase, cláusula mais difícil dessa oração. É você dizer: Deus, me perdoa. Perdoa tudo que eu tenho feito, que tenho ofendido o Senhor. Assim como eu também perdoo quem me ofende. Você não pode dizer isso a Deus de uma maneira mentirosa. Porque se você fizer isso de uma maneira mentirosa, isso é zombar na face de Deus. Ninguém ora essas palavras: Pai, perdoa as minhas ofensas ou as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido, sem rir da cara de Deus, zombar de Deus, enquanto no coração não consegue perdoar alguém. Mas veja, continuando ainda Mateus 6, no versículo 14 a 15, ele diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, isso é muito sério. O perdão de Deus sobre nós depende do nosso perdão ao próximo. Para que isso fique um pouquinho melhor teologicamente falando, embora não está errado o que eu disse, só é capaz de perdoar alguém aquele que foi perdoado por Deus. Quem não experimentou o perdão de Deus não é capaz de perdoar o outro. Jesus contou uma parábola do rico, do credor incompassivo. Esse é o nome da parábola, meio difícil, mas os irmãos se lembram da história. Historinha que Jesus inventou da cabeça dele e contou para o povo. Parábola: um homem, rei, tinha um monte de servos, de pessoas que trabalhavam, né? E que deviam coisas para eles, mas tinha um que devia mais do que todo mundo. E pelas contas que Jesus fez, os números que Jesus apresentou, a quantidade que aquela pessoa devia para o rei era o equivalente a hoje você dever 2,5 trilhões de reais para alguém. Era algo impagável, impagável. O rei chamou o cara à sua presença e disse: me pague. Não posso. Me pague. Não posso. Então vou prender você, vou prender sua mulher, vou prender os seus filhos, vocês vão apodrecer na cadeia. Se algum dia vocês tiverem dinheiro para me pagar, então eu tiro vocês da cadeia, mas vocês vão ficar lá enquanto vocês me deverem. Aquele homem se curva, chora, pede pelo amor da misericórdia de Deus e de seja lá quem for, para que ele perdoe. Ele não tem o que fazer. E o rei, compassivo, o perdoa tudo, e diz: vai, toda a tua dívida está perdoada. Aquele cara saiu feliz dali. Não vejo a hora de chegar em casa, falar para minha mulher do que eu vivi, da nossa experiência. Mas quando ele chega na primeira esquina perto da sua casa, ele vê um cara lá, para quem ele emprestou uns 30 contos, alguns dias 30 reais, pouca coisa, alguns meses antes. Ele chega no cara e fala: você está me devendo, seu louco, me paga logo, senão eu vou chamar a polícia e você vai preso. Enquanto você não me pagar, você vai ficar na cadeia, você vai apodrecer na cadeia. O mesmo cara que foi perdoado pelo rei. Aquele homem que devia ser muito pobre falou: eu não tenho essa quantidade. Meus irmãos, a quantidade era muito pequena, era um valor muito pequeno mesmo. Eu não tenho como pagar. Tem misericórdia de mim. E misericórdia nada. Você vai me pagar, você me deve. Imprestável. Pega o cara pelo pescoço e chama a polícia. Alguns servos do rei veem aquilo e falam, vão lá contar para o rei.
O rei fica sabendo. O que vocês acham que o rei fez? Manda chamar o cara de volta. O final da história a gente não sabe, mas também não interessa, porque Jesus não estava falando do rei, do cara e do coitadinho. Jesus estava falando do rei que está nos céus, de você que deve mais do que 3 trilhões para Deus, e daqueles que devem alguma coisa para você, em termos de ofensas e males que te fazem. Você é aquele que chegou um dia perante Deus e diz: me perdoe, eu não tenho como te pagar, meus pecados são muitos, mas me perdoe, eu não quero passar a eternidade no inferno, pagando pelos meus erros e pecados, perdoe-me, tenha misericórdia de mim. Deus olhou para você e disse: está perdoado. E aí alguém pisa no seu pé, alguém fala mal de você, alguém briga com a tua esposa, ou com teu filho, ou com teu pai, você já não quer molhar na cara, você já fica nervosinho. É a mesma raivinha daquele cara que saiu, pegou o cara pelo pescoço e falou: me paga, você me deve. Quem somos nós para não perdoarmos alguém? Quem somos nós para não perdoarmos a quem nos ofende? Eu não sei vocês, aqueles que conhecem a minha história, e eu conheço a história de alguns aqui bem também, sabem do quanto eu fui ofendido e caluniado alguns anos atrás, poucos anos atrás. Pessoas foram a São Paulo inventando mentiras a meu respeito para me destituir do ministério pastoral. Mentiras, cujo presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, junto do presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, procuraram investigar para de fato me caçar e tirar toda a minha possibilidade de pastorear a igreja um dia. E quando descobriram a tramóia, as mentiras, as calúnias, puniram os outros e acabaram me convidando para ser pastor da igreja deles, que por um acaso foi a Igreja Batista da Liberdade lá de São Paulo. Foi num contexto desse de calúnia. Quantos aqui também não têm sido caluniados? Quantos aqui não têm sido ofendidos física, verbal, moralmente por outros? Mas meus irmãos, isso que essas pessoas fazem para nós não se compara com o que nós fizemos para Deus um dia. Nós ofendemos a Deus muito mais do que os outros nos ofendem. E se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos aquele que nos ofende? Deu para entender isso? Deu para entender isso, meus irmãos? Deus olha para mim e para você e nos exorta com essas palavras: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós vamos encerrar lendo João capítulo 14, verso 15. Se você pudesse colocar em pé, eu gostaria que todos lêssemos esse verso em pé, encerrando esse momento de reflexão na palavra de Deus. Eu vou ler. Depois eu pedirei que todos leiamos juntos. Primeiro eu vou ler sozinho. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Qual é o mandamento, meus irmãos? Perdoai aos homens as suas ofensas. Não retribuir, não pagai o mal com o mal, mas se alguém te fizer mal, pague o mal com o bem. Perdoe. Ame, esteja pronto a receber de volta, a abraçar, como um dia Deus agiu com você também. Vamos todos ler juntos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você ama a Cristo? Isso é uma pergunta. Se a resposta é sim, eu vou fazer a pergunta de novo e você responde com um amém, se for sim. Você ama a Jesus Cristo mais do que tudo na sua vida? Amém. Vou perguntar de novo, para dar tempo de você pensar um pouquinho melhor. Você ama a Jesus Cristo mais do que a tudo nesse mundo? Amém? Se você o ama, guarde os seus mandamentos, perdoe também, com a certeza e a gratidão de que um dia você também será perdoado e recebido e abraçado. Nós vamos orar e logo em seguida cantar em louvor a Deus por esse perdão que dele temos recebido e clamarmos a Ele que Ele nos ajude a perdoarmos também e a construirmos em nossas histórias
experiências tão lindas quanto esta de Filemon, Áfia, sua esposa, Arquipo, seu filho, e o jovem Onésimo, bem como toda a igreja ali em Colossos. Eu quero convidar o nosso irmão Diego, que vem aqui à frente, seminarista de nossa igreja, que nos eleve a Deus em oração nessa hora, clamando ao Pai graça sobre nós, para vivermos tudo isso que há pouco ouvimos de sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai, nós clamamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor sabe que o nosso coração muitas vezes é duro e frio, mas nós clamamos ao poder do Teu Espírito Santo que nos quebre e nos ensine, Senhor, a amar o nosso irmão, a olhar com os Teus olhos, perdoar com o Teu perdão. Nós sabemos que isso só é possível pela capacitação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, se há aqui, nesse lugar, nessa igreja, algum irmão com mágoa, com rancor, com coisas guardadas no coração, ó Deus, que nessa hora ele possa ser curado pelo Teu Espírito Santo, abrir a sua boca, confessar os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo e perdoar o seu irmão em seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos capacita a amar uns aos outros e assim cumprir o mandamento de Jesus Cristo. Fala conosco por meio dessa semana e que a semente aqui pregada possa dar muito fruto para a glória do Senhor e para a alegria desse povo aqui, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Gostaria que cantasse.